Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos continuar nossa aula de redes neurais, falando sobre o treinamento de redes MLP. Eu sou o professor Tiago Buarque. O Backpropagation é o nome pelo qual ficou conhecido o algoritmo de treinamento de uma rede MLP. Ela requer uma função de ativação que seja diferenciável para calcular as derivadas dessa função de ativação, e os pesos iniciais têm que ser aleatórios. Por quê? Porque se eu tiver neurônios iguais, os ajustes dos pesos vão ser iguais neles e eles vão continuar iguais e a rede não vai estar aprendendo muita coisa. O algoritmo de treinamento tem duas fases. A primeira é para frente, onde ele vai calcular a saída da rede e, portanto, vai calcular o erro da rede. E para trás, onde ele pega esse erro e faz os ajustes. Mas ele só pode calcular o erro na camada de saída. Então, ele faz o ajuste neurônio da camada de saída da forma que a gente já conhece, como quem ajusta um neurônio individualmente. Mas nas camadas escondidas eu vou fazer a propagação para trás desse erro. Então eu vou propagar esse erro proporcional aos pesos que me fazem chegar nesse neurônio na camada mais próxima da saída. E aí o erro vai caminhar de volta pelo peso, né, por aquela sinapse e ajustar esses pesos. Graficamente está representado aqui da seguinte forma. A seta preta está mostrando a etapa para frente, que vem da entrada até a saída, e para trás onde vem atualizando os pesos. Lembrando, só pode calcular o erro na camada saída. Como a gente já comentou, a atualização dos pesos na camada de saída depende do erro da rede, mas nas camadas internas o erro vai depender do que vier da camada de saída, né? Do erro que foi calculado na camada de saída. E aqui está a função de atualização dos pesos. É bem parecida com a função de atualização do neurônio. Só que ao invés de a gente usar o erro diretamente, aqui a gente utiliza esse delta. E aí o delta vai ser 1 na camada de saída. E vai ser, olha aqui, vai ser esse mesmo erro que a gente utilizava para ajustar o neurônio. Só que é multiplicado pelo quê? Pela derivada da função de ativação. Então se a função de ativação der um valor pequeno de derivada, o delta vai ficar pequeno. Isso vai prejudicar, vai atrasar o treinamento. Por outro lado, também nas camadas escondidas utiliza também a derivada da função de ativação. Então, como você já vem com um delta pequeno daqui na camada interna, né? Na camada intermediária, você repega esse delta da camada de saída e jogar ele para a camada escondida. Depois vai pegar o delta da camada escondida mais externa e jogar para a camada mais interna. E assim sucessivamente. Só que cada vez que você faz cálculo delta, você usa a derivada da função de ativação. Então, se ela for um número entre 0 e 1, cada vez mais o delta vai diminuindo e o gradiente vai se apagando. É um problema chamado de Vanish Gradient, né? Vanish igual o produto tira mancha, mas para o gradiente, né? A mesma palavra lá do inglês vem de limpar, apagar o gradiente. Sumarizando, vamos utilizar a função de ativação sigmoide no nosso exemplo e colocar aqui a derivada da sigmoide as equações de atualização para a gente poder executar um exemplo. Tem a equação de atualização dos pesos, o delta, a camada de saída, a camada escondida. Então, aqui está exemplo de um neurônio para o problema. Aqui está a base de dados para o neurônio exclusivo. Um neurônio com pesos inicializados aleatoriamente. Aqui está uma tabelinha para facilitar calcular a saída de f de u, né? Já que ela não é. Aqui é uma função contínua, né? Não é mais só 0 e 1. A taxa de aprendizado que a gente recomenda está entre 0 e 1. A gente colocou um valor absurdo aqui, 20. Somente para mostrar o efeito de atualização. Agora ficou muito cheio aqui, não foi? Mas eu botei para a gente poder visualizar tudo de uma vez só. O cálculo de delta, a equação de atualização de pesos. Então aqui, a somatório, né, no neurônio 1, a saída do neurônio 1, saída do neurônio 2, saída do neurônio 3. Quem vai ser o delta? Na camada de saída vai ser o quê? A derivada da função de ativação vezes o erro.
A saída era para ser 0, mas foi 0,27. Então esse vai ser o erro. Quando calculo isso, delta 3 dá menos 0,05. Então vamos ter que atualizar os três pesos, o W1, W2 e o W0. Neurônio 3. Quem vai ser? Vai ser o peso inicial, no caso do W1, 0,1, mais a taxa de aprendizado, que é 20, vai ser o 2, vezes a entrada desse neurônio. Qual foi a entrada desse neurônio? Foi a saída do neurônio 1, que é 0,27, vezes o delta, que é menos 0,5. Então fez a atualização do neurônio 1. A mesma coisa para o neurônio 2. Lembrando que a entrada, ou neurônio 2 não, para o peso 2, né? A entrada vai ser a entrada do neurônio 2. E para o W0 a entrada vai ser sempre menos 1, que é o bias, que tem a ver com o bias, né? Os novos valores calculados no peso para o neurônio 3, a gente vai substituir eles aqui agora. Então, aqui são pesos novos no neurônio 3. Com isso a gente vai poder atualizar o neurônio 1 e o neurônio 2. Vamos fazer esse exemplo atualizando o neurônio 2. Quem vai ser o delta para cá? Vai ser a derivada da função de ativação vezes o peso que liga esse neurônio ao neurônio da camada de saída, no caso aqui é 0,6, que liga o neurônio 2 ao neurônio 3, né, na camada de saída, vezes o delta 3. Eu poderia somar aqui também, se tivesse outro neurônio na camada de saída, o peso que liga a cada um dos outros neurônios multiplicado pelo delta daquele neurônio da camada de saída. Com isso a gente conseguiu um delta já menor. A gente está vendo aqui que está bem pequenininho, ó, já 10 vezes menor do que na camada de saída. Imagina com mais camadas. Esse número é minúsculo, né? 5 vezes 10 é menos 3. Observe que a entrada para entrada A e B foram 0, portanto não vai ter atualização nenhuma. Então aqui está o problema de ter uma entrada 0. Eu falei, quando a entrada é 0, ele não faz atualização. Então se o neurônio está uma saída 0, ele não vai fazer atualização de peso. Aí ele só vai atualizar o bias, que a entrada é menos 1. E observe que a atualização também é bem pouquinho, porque o delta foi bem pequeno. Só consegui a gente visualizar alguma coisa porque eu usei uma taxa de aprendizagem muito grande. E na prática a gente vai discutir, não é aconselhável, porque uma taxa de aprendizado muito grande pode evitar que a rede convirja, que pule a solução correta. Obviamente você pode testar vários valores e, como a gente sabe, a principal coisa no algoritmo de aprendizagem de máquina é saber fazer a avaliação. Você avaliou e deu certo, ok. Se não, a regra é utilizar uma taxa de aprendizagem entre 0 e 1. Mas na verdade não é bem uma regra, mas um costume, e você tem que saber avaliar durante o seu treinamento. Convergência do algoritmo backpropagation. O que é que eu quero falar com convergência? É quando o algoritmo para. Quando o algoritmo aprende o suficiente. A gente viu que para um neurônio simples, quando você tem mais época, o aprendizado vai ser muito pequeno. Imagina quando você compõe os neurônios, aqui vai ficar ainda mais lento a convergência de aprendizagem. Então demora muito para a rede aprender. Pode requerer milhares de épocas. O meu algoritmo de otimização pode parar no mínimo local, né? A rede pode ficar presa no mínimo local. Outro problema que tem, ela poderia ter um resultado melhor, mas o algoritmo fica só andando em torno daquela região do espaço de busca e não consegue melhorar. E diferente do Perceptron, não tem garantia de convergência. O Perceptron diz o seguinte: é sabido que se existir uma solução que for linearmente separável, ele vai encontrar em algum momento essa solução. Aqui não tem garantia não. Como o algoritmo pode ficar preso no mínimo local, pode ser que ele não encontre a solução ideal para o problema. A taxa de aprendizado, se ela for muito pequena, muito próxima de zero, a convergência fica muito lenta. Se ela for muito grande, ela pode oscilar demais e não convergir. O algoritmo não consegue aprender direito. Então, uma estratégia é ir diminuindo a taxa de aprendizagem a cada época de treinamento. Então, você escolhe um valor que percebe que a rede continua aprendendo.
Variações de backpropagation. Então, a principal coisa que a gente tem que ver aqui é o batch backpropagation. Quando a gente viu sobre o treinamento do neurônio, a gente utilizou a atualização chamada online. Isso que na prática é você atualiza os pesos cada vez que ocorre um erro na rede, cada exemplo. Outra forma é utilizar um treinamento batch ou em lote. Isso significa o quê? Eu calculo o meu erro médio para os exemplos de treinamento e depois eu faço o meu ajuste. Na prática, muitas bibliotecas atuais utilizam mini batch, que calcula esse erro para um pedacinho do conjunto de treino e faz o ajuste, depois pega outro pedaço e assim por diante. Porque o treinamento online geralmente é mais rápido. Então, quanto menor for o batch, o treinamento, o número de épocas para convergência é menor. Quer dizer, o número de épocas, mas às vezes, por questões de hardware, de implementação do algoritmo, você consegue fazer várias atualizações ao mesmo tempo, né? Existem também diversas medidas de erro, a gente só considerou, nesse exemplo, o erro quadrático. Existem outros algoritmos, nas bibliotecas tem várias implementações de algoritmos de treinamento diferente do backpropagation ou variações dele que são mais rápidos para convergir. Também tem outras características, regularização ou momento. O momento evita grandes oscilações e a regularização também evita alguns outros erros da rede, que a rede fica com um valor de peso muito alto, difícil de aprender, etc. Existem outros métodos matemáticos também que tem a ver com isso aqui, né, que vão dar algoritmo de treinamento mais rápido. Método de Newton, Levenberg marquado, etc, etc. E podem acelerar o treinamento da rede. Outro ponto importante no treinamento da rede é o critério de parada. Geralmente, o critério de parada é o número de épocas. Então você define quantas épocas ou quanto tempo quer deixar retreinando. Se quer deixar ela treinando 10 minutos, ou 10 horas, ou 10 dias, ou 10 meses, né? Então você deixa a rede treinando. De repente você pode até pedir para de vez em quando ela salvar uma saída. Então ela continua aprendendo e fica mostrando a saída dela para você utilizar. E esse treinamento ela pode demorar várias épocas, pode demorar muito tempo. Então você pode parar após o número fixo de épocas. Essa é a condição mais comum, né? Treine 1000 épocas, treine 1 milhão de épocas, sei lá. Você pode definir um erro mínimo que você quer da sua rede, ou seja, o máximo que você quer que ela erre. Aí você testa no conjunto que não é o de treino, no caso no conjunto de validação. O conjunto de validação é um conceito muito importante, que ele é um pedaço de conjunto de treino e não é o conjunto de teste. Ele serve para teste, mas ele é utilizado durante o treinamento. Não é o conjunto de teste que a rede nunca viu e vai servir para avaliar a rede num experimento. Então, como se você fizesse um experimento durante o treinamento. E obviamente você não pode utilizar o conjunto de teste para isso. E aí você testa na validação a cada 10 ou 100 ou 1000 épocas. Você define um período de épocas que você vai avaliar a sua rede no conjunto de validação. Aí você pode dizer, se tiver um erro 0 no conjunto de validação ou um erro de 0.01, sei lá. E aí você diz, se tiver esse erro bem pequenininho lá no conjunto de validação, pode parar. Não precisa executar essas milhares de épocas não. Pode interromper o treinamento. E outra forma de parar, então existem inúmeras, né? Você verifica o erro no conjunto de validação. Enquanto o erro estiver diminuindo, beleza. Mas às vezes a gente sabe que o erro aumenta um pouco para depois de voltar a diminuir. Mas se o erro ficar crescendo, sei lá, 10 épocas seguidas ou 20 épocas seguidas, então interrompa o treinamento, porque o erro na validação já está começando a piorar. Isso é uma questão conhecida como overfitting. A gente vai discutir no próximo vídeo. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que fiquem em paz. E até mais.